Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 2, A Vinda de Cristo é Certa. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8, santificados, íntegros e irrepreensíveis. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós uma palavra que diz respeito à nossa conduta. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa realmente observar, né, a maneira como nós temos vivido diante dele, se de fato nós temos vivido debaixo dos nossos conceitos, ou se realmente a gente está buscando intimidade com o Senhor, se a gente está buscando, né, a maneira de agradá-lo, de viver diante dele. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa aprender a viver em paz. E para viver em paz com todos os irmãos, com as pessoas, a gente precisa viver debaixo do encabeçamento de Cristo. Não fazer as coisas baseado na nossa cabeça, mas realmente baseado no cabeça que é Cristo. Ele precisa nos mover, Ele precisa nos dar vida e tudo mais. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê no espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13. Ó Senhor Jesus, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Ó Senhor Jesus, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Obedecer aos guias e ser submissos. Ó Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso. Ele colocou à nossa frente guias que cuidam de nós, velando por nossa alma. E esse é um trabalho de imensa responsabilidade, pois não é um cuidado de qualquer maneira, mas como quem deve prestar contas. Ó Senhor Jesus. Assim, aqueles que cuidam prestarão contas de cada um do rebanho. Essa não é uma tarefa fácil, por isso é-nos necessário respeitar os que nos presidem e aconselham, em vez de murmurar. Que tal cooperar com aqueles que estão à nossa frente? Isso os incentivará a cumprir sua incumbência com alegria. É muito melhor ser cuidado por alguém contente do que por alguém que cumpre essa tarefa gemendo, não é verdade? Por isso é importante não causarmos sofrimento a nossos guias, pois ao final esse comportamento não trará nenhum benefício para nós mesmos. Ó Senhor Jesus. Portanto, aqueles que cuidam devem fazê-lo com zelo e amor, pois prestarão contas da vida de cada um que lhes foi confiado. E aqueles que são cuidados devem obedecer e ser submissos. Essas atitudes são adequadas diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Além do vínculo entre os que cuidam e os que são cuidados, também precisamos atentar para o relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. Somos estimulados a viver em paz uns com os outros, o que só é possível se tivermos um viver de fé, amor e esperança. Ao cuidar das pessoas, precisamos ter fé no poder de Deus, em sua palavra e no poder do Espírito, sabendo que o Senhor é capaz de transformar a vida delas. Também é preciso amá-las e ter esperança de que um dia elas serão transformadas. Vemos, portanto, a fé, o amor e a esperança aplicados de maneira prática ao viver da igreja. Ó Senhor Jesus. Amados, somente haverá paz entre nós quando estivermos sob o encabeçamento de Cristo. Dessa forma, conectados com Ele, teremos um viver de fé,
amor e esperança, em paz uns com os outros. Sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Portanto, nestes momentos finais, vamos empenhar-nos para viver uma vida da igreja que agrade a Deus, de forma a ser aprovados naquele dia. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como é possível haver paz entre nós e aqueles que nos rodeiam? Ó Senhor Jesus, não é somente com um viver de fé, amor e esperança e sob o encabeçamento de Cristo. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente compreender a palavra, essa palavra de fé, amor e esperança. Senhor Jesus, se a gente realmente compreender, a gente vai conseguir viver isso. Fé para com Deus. É Deus que tem que medir a minha fé. Eu não posso usar a minha fé como uma desculpa para poder impor algo aos outros ou viver de maneira relaxada. Não, irmão, estou vivendo baseado na minha fé. Não, a sua fé você tem que testar e viver ela diante de Deus. O amor é para com todos os santos. Devemos amar, ver aquilo que pode ofender um ao outro. Ó Senhor Jesus, viver realmente baseado na paz de Cristo e não na minha paz. Não é naquilo que eu estou acostumado, mas naquilo que o Senhor precisa que eu viva. Ó Senhor Jesus, para não ofender, para não conduzir outras pessoas a ter um viver que possa causar dano. Ó Senhor Jesus. E também ter um viver de esperança. Esperança na vinda do Senhor. Crendo que o Senhor está vindo para me trazer o galardão e não a disciplina. Ó Senhor Jesus. Ou seja, então viver realmente não é de aparência, mas um viver real diante do Senhor, um viver que agrada o Senhor, um viver que busca a sua vontade, que apressa a sua vinda, Senhor Jesus, um viver totalmente pautado naquilo que o Senhor deseja, ou seja, sob o encabeçamento de Cristo, a gente realmente prestar obediência ao Senhor, ser encabeçado por Ele em cada decisão, em cada momento. Ó Senhor Jesus, aí sim a gente vai ter a garantia de que tudo está correndo da maneira como deve correr. Ó Senhor Jesus. E meu ponto-chave de hoje, nessa frase no finalzinho que me impressionou, empenhar-nos para viver uma vida da igreja que agrade a Deus, de forma a sermos aprovados pelo Senhor e ser arrebatados por Ele. Ó Senhor Jesus, um viver aprovado, um viver realmente que o Senhor, Ele assina embaixo. É isso que a gente precisa. O Senhor, Ele aprovando cada item da nossa vida, do nosso viver. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. De fato, aquilo que o Senhor está falando conosco é um falar que é para a sua vinda. Ele está nos preparando. Senhor Jesus, durante muito tempo a gente pode ter vivido baseado nos nossos conceitos, em doutrinas, em várias outras coisas, mas o Senhor hoje está buscando em nós um viver real. Ó Senhor Jesus, um viver pautado na vida dEle. Senhor Jesus, pautado na sua vontade. A gente não tem tempo a perder fazendo isso ou aquilo, ó Senhor Jesus. Mas é realmente, como eu tenho compartilhado, não é uma questão de viver, mas é uma questão de ser. Não é fazer coisas, mas é realmente ter a nossa vida arraigada na vontade de Deus. Ter a nossa vida totalmente mesclada à vontade de Deus. Não haver diferença entre aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, aquilo que Deus quer. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente tomar atitudes, atitudes que são para o reino. O Senhor fala para a gente buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Ó Senhor Jesus, os irmãos têm mostrado para nós que a verdade, a justiça, Senhor Jesus, a paz e a alegria são coisas que andam juntas. Às vezes a gente quer buscar coisas que nos alegram, ó Senhor Jesus, e aí a gente perde um viver de paz, de justiça, de verdade. Por quê? Porque eu estou buscando a minha alegria, mas é uma alegria falsa, é uma alegria mentirosa, uma alegria que está pautada na mentira do inimigo. Senhor Jesus, o inimigo ele faz isso muitas e muitas vezes. Ele quer mostrar para nós que a vontade de Deus vai te prejudicar, a vontade de Deus vai te afastar dos seus objetivos. Ó Senhor Jesus, quando na verdade, não. O Senhor ele quer nos dar algo muito melhor, muito maior. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A vontade de Deus, os planos de Deus não são como os nossos, porque eles são muito maiores. E se a gente realmente estiver pautado naquilo que Ele deseja, ó Senhor Jesus, a gente vai ser muito mais beneficiado. Ó Senhor Jesus. Só para dar um exemplo,
Por exemplo, né, eu tô com a barba grande aqui, né? Talvez isso não agrade a muitas pessoas. Pode ficar olhando o irmão aí, todo feio, todo barbudo. Ó Senhor Jesus. Né? Já foi feito um estudo, né, que fala que a pessoa que tem barba grande, ela tem uma aparência muito mais severa. Então, se ela fala algo com você de maneira séria, talvez você pode tomar isso como de maneira rude. Não, nossa, a pessoa está sendo rude, está sendo muito séria, muito severa. Ó Senhor Jesus. Então é muito melhor você ter uma aparência de barba feita e tal. Ó Senhor Jesus. Mas às vezes eu não tenho escolha, né? Às vezes eu quero fazer barba, mas a minha condição física, né, não me permite, né? Senhor Jesus, né? Hoje eu tenho uma condição física bastante limitada, né? A quantidade de tempo que eu vou conseguir ficar sentado, ou falando, ou realizando alguma tarefa. Às vezes tarefas simples, como lavar um copo, ó Senhor Jesus, pode desencadear uma dor, né? Pode pinçar o nervo ali da minha coluna, né? Levar o músculo ali a se mover de alguma maneira que pega o nervo, ó Senhor Jesus, e aí a minha dor aumenta, ó Senhor Jesus. Então às vezes eu sou bastante limitado por causa disso, né? E como compartilhei ontem, o nosso corpo é importante, porque se o nosso corpo não vai, o nosso ser não está totalmente voltado para o Senhor, né? Meu espírito pode estar fervoroso, totalmente ligado diante de Deus, a minha alma buscando, né, ali, totalmente diante de Deus, mas se o meu corpo não está pronto para ir, para realizar, né, aquilo que o espírito e a alma já se voltaram para a vontade de Deus, então a vontade de Deus não vai ser realizada, porque a Bíblia fala que nós vamos ser julgados mediante aquilo que a gente fez para o Senhor, mediante o nosso corpo, ou seja, quando a gente aplicou todo o nosso ser diante de Deus. E como que a gente vai aplicar todo o nosso ser se o nosso corpo está limitado? Ó Senhor Jesus, eu já compartilhei isso, né, quando a Bíblia fala para nós que nós somos o corpo de Cristo, ó Senhor Jesus, né? Isso é algo extremamente importante. A gente precisa realmente ir diante do Senhor, né, para que o Senhor nos dê experiências com a palavra, para que a gente possa ressignificar a palavra. A gente precisa se aprofundar, né, em certos significados da palavra. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Ó Senhor Jesus, ser corpo de Cristo mostra para nós que Deus só pode agir quando a gente age. As pessoas só vão enxergar o Senhor através de nós. Ó Senhor Jesus, num primeiro momento o que a gente vai ver são pessoas falando conosco. Senhor Jesus, depois você vai exercitando o Espírito, você vai se colocando diante de Deus, e aí você passa a ver Deus nas pessoas, você passa a ver Deus através delas, e depois você vai ter experiência sua diante de Deus. Mas num primeiro momento nós vamos ver as pessoas. Por isso que está mostrando para nós, eu preciso obedecer àqueles que Deus colocou à minha frente, ser submissos a Ele. Só que o problema é que a gente é muito cheio de vontade, a gente é muito cheio de opinião, a gente é cheio de direção, a gente sabe o que é melhor por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ó Senhor Jesus, a gente passou a discernir o que é bom, o que é mal, ao invés de ir diante de Deus. Antes do homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem era simples. O que Deus falava era o que ele ia fazer. O que Deus mostrasse era o que era real para ele. Mas o homem comeu do conhecimento do bem e do mal e passou a tomar as próprias decisões. Por isso que a gente precisa realmente estar muito atento. A gente precisa ver, né, o que na nossa vida está gerando vida. O que está gerando a vida de Deus em nós. Ó Senhor Jesus, como identificar, né, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Ó Senhor Jesus, durante a semana a gente vai ver ainda nesse ponto no alimento diário, né, mas mostra para nós que, olha, o que vem de Deus precisa aumentar o nosso amor pelo Senhor, nosso amor pelos irmãos, nossa consideração pela palavra. Se está gerando dúvida, se está gerando um outro sentimento de rebeldia ou qualquer outra coisa, não é de Deus. A gente precisa realmente ir diante da palavra. Às vezes a palavra vem de encontro com aquilo que a gente quer, mas às vezes não, às vezes bate de frente. Ó Senhor Jesus, mas não quer dizer que Deus não vai te dar aquilo ou não, mas é uma questão que você precisa se consagrar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, você precisa abrir mão de certas coisas. Se você abrir mão, Senhor Jesus, se você ir diante do Senhor, né, e ver que o Senhor é mais importante, ó Senhor Jesus, né, aquilo que Deus vai te dar tem outro significado. Ó Senhor Jesus, eu lembro na experiência do irmão Atmani, né,
Ele era apaixonado pela esposa dele, né? Não era esposa dele ainda na época. Ele já era apaixonado por ela. Ó Senhor Jesus. E aí ele orou ao Senhor para que o Senhor desse ela para ele. Né? E ele queria ganhar ela e ela era resistente. Ela não cria no Senhor, não queria aceitar de jeito nenhum. Ó Senhor Jesus. Aí um dia ele abriu mão dela. Ele falou: Senhor, eu abro mão, quero fazer a sua vontade. Né? E aí se passaram 10 anos. Ó Senhor Jesus. E aí depois que ele abriu mão, que ele teve experiência com o Senhor, né, de se consagrar totalmente a Deus, o Senhor deu ela para ele. Ele pôde pregar o evangelho e aí sim ela creu. E aí depois eles se casaram e tal, mas demorou um tempo. Ele precisava ter experiências. Ela precisava ter experiências também. Ó Senhor Jesus. Né? Mas se ele não, de repente não tivesse aberto mão dela, né, Senhor Jesus, ia acontecer um monte de coisa negativa de repente, né? Ela ia passar a odiar ele, ia acontecer alguma outra coisa, aí o trabalhar de Deus ia ser muito mais difícil. Quando a gente obedece o Senhor, as coisas acontecem de maneira mais rápida. A gente precisa aprender a se consagrar. Por isso que ele mostrou, a gente tem que perceber que tem pessoas à nossa frente cuidando de nós, velando por nossa alma, velando por cuidar de nós, por nos poupar de certos sofrimentos. Mas a gente é teimoso, a gente acha que a gente enxerga as coisas. A gente acha que a gente sabe fazer as coisas direitinho. Não, já sou adulto, já mando na minha vida, eu já sei de tudo. E não é por aí. Ó Senhor Jesus, o Senhor, ele tem uma visão muito mais ampla. Por isso que às vezes a gente tem certas dúvidas e tal, a gente ora ao Senhor, o Senhor aponta para nós pessoas para nos orientar. E por que a gente confia nessas pessoas? Não é porque elas são muito inteligentes, isso e aquilo. É porque Deus confiou a nossa pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquele casal. Ó Senhor Jesus. Não é porque eles têm uma responsabilidade de nos conduzir. Então ele já tem experiência. Se a gente obedecer, a gente vai evitar muitos sofrimentos. Né? Sofrimentos à toa. Sofrimentos que vão deixar marcas, né? Vão deixar cicatrizes em nós. Coisas que às vezes a gente não precisa passar. Ó Senhor Jesus, a gente confia nessas pessoas, às vezes a gente vai procurar conselho. Por quê? Porque são pessoas mais espirituais. São pessoas que vão diante de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente ter comunhão é de extrema importância, porque às vezes o nosso coração está preso a pequenos detalhes. Senhor Jesus, né? E às vezes o coração da outra pessoa já passou por isso. Ou então não está apegado a certos aspectos de certas coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente precisa aprender diante do Senhor, né, a enxergar como Deus enxerga. E para isso a gente precisa ter comunhão com essas pessoas. O Senhor colocou pessoas para ter experiências no nosso lugar. Né? Eu lembro que eu comecei a passar várias situações na minha vida, eu não entendia. Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu estou errando em alguma coisa, e Deus mostrava para mim: não, você não está errando em nada. Mas Senhor, por que eu estou sofrendo isso, isso e isso? Aí o Senhor fala: olha, a minha graça te basta. Vai desfrutando, né? Vai invocando, vai lendo os livros espirituais, toca na palavra, aproveita esses momentos. E eu não entendia. Aí depois, passar meses e meses e meses, Senhor Jesus, o Senhor me mostrou o real significado daquilo. Ó Senhor Jesus. Ou então o Senhor simplesmente levou uma pessoa a passar por essa situação, aí a pessoa veio se aconselhar comigo. Aí que eu entendi que eu estava sofrendo aquela situação por causa daquela pessoa. Ó Senhor Jesus, aquela pessoa não tinha base na palavra, não tinha como identificar Deus no meio daquilo tudo. E aí ela veio procurar uma outra pessoa que também era falha como ela, também passava por situações. Aí eu pude mostrar para a pessoa: olha, isso aqui tem base nisso, olha, a palavra nos mostra isso e tal. Aí a pessoa realmente percebeu que aquilo estava diante de Deus, era Deus que estava proporcionando aquilo ali. Ó Senhor Jesus, pelo fato do amor de Deus. Só que aquela pessoa não enxergou aquilo como amor de Deus. Aí eu pude mostrar para ela que era o amor de Deus. Pude mostrar pela experiência e pela palavra, Senhor Jesus, que aquilo ali estava acrescentando algo à vida daquela pessoa. Ó Senhor Jesus. Aí ela pôde crer, porque viu que uma pessoa passou por isso. Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor mostra para nós. Às vezes a gente olha, né, poxa, Deus, né, às vezes a gente acha que Deus ele está lá no céu, ele está lá longe, ele não entende o que eu estou passando. Não. O Senhor, pela experiência de Cristo, ele se tornou homem.
Ele sofreu tudo que a gente sofreu, né? Tudo que você possa imaginar, Senhor Jesus Cristo sofreu. Ah, irmão, mas a Bíblia não mostra isso, mas a Bíblia fala que Ele sofreu em todas as coisas a nossa semelhança. Se a Bíblia fala que Ele sofreu todas as coisas, é porque há todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Mas Jesus não foi casado. Ó Senhor Jesus. Mas Ele sofreu as angústias de alguém que é, de alguém que tem cuidado da outra pessoa, de alguém que ama, de alguém que se entrega. Cristo amou a igreja a tal ponto que se entregou por ela, para apresentá-la sem mácula, sem mancha. Ó Senhor Jesus, tem amor maior do que esse, do que o da entrega? E aí Paulo fala, eu me refiro, né, ele fala de marido e mulher, Cristo é a igreja. Então o sofrimento de Cristo pela igreja é o sofrimento do marido pela esposa, da esposa pelo marido. Ó Senhor, então de fato Cristo passou por todas as coisas, e Ele dá experiência para nós, porque Ele tem um ver humano perfeito, sem falhas, e Ele nos coloca ali, né? Então Ele leva pessoas mais maduras a passar por situações na nossa frente para poder nos aconselhar, nos leva também a passar pelo outro. Então a gente passa situações por aqueles que a gente está cuidando, Senhor Jesus, e a gente também passa situações por aqueles que, né, que cuidam de nós. Então a gente precisa aprender a valorizar, né? Ao invés de murmurar, Senhor, vamos cooperar. Ele mostrou, né, que é muito melhor você cuidar de alguém quando você é contente do que gemendo, né? Quando você chega, a pessoa está passando por um problema, né? Aí você chega e fala, poxa, eu vou ter que ir lá na casa daquela pessoa. Ó Senhor Jesus. Aí você vai gemendo, né? Você vai ali, né? Você sabe que a pessoa vai resistir, vai falar besteira, e vai ter um monte de coisa, você vai ter que ir ali de novo, até aquela pessoa cabeça dura entender. Aí você vai sofrendo, mas você vai em obediência ao Senhor. Mas é muito melhor quando você chega lá assim, né? Poxa, eu tenho que ir aqui, e aí você vê que a pessoa mudou. A pessoa está com uma atitude, uma postura diferente, aí você fica alegre. Ó Senhor Jesus. Aí você se sente encorajado, né? Ali novamente, ligar, ver como é que tá e tal. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, porque Ele mostrou, quando você é rebelde, você causa sofrimento para aqueles que estão cuidando de você. Senhor Jesus, né? E isso não traz nenhum benefício para você, né? Você resistir, ser duro e não considerar e tal, e brigar, isso não traz nenhum benefício. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente precisa aprender a ser submisso, né? Certa vez, uma pessoa, né, um irmão, veio reclamar comigo de um outro irmão que cuidava dele. Ó Senhor Jesus. Aí veio falando. Eu cheguei para esse irmão e falei, irmão, a gente tem que perceber o seguinte: Deus confiou nessa pessoa e colocou essa pessoa à frente. Se Deus confiou nela para ela estar à frente, nós também não devemos confiar? Ó Senhor Jesus, não quer dizer que a pessoa vai ser perfeita, mas ela tem uma responsabilidade diante de Deus. Se ela de repente não está cuidando de você de maneira adequada, você precisa orar por ela. Ela vai diante do Senhor e o Senhor é que vai alinhá-la. Agora, se você se manter rebelde quanto ao Senhor também, né, Senhor, não tem como Deus achar caminho nela e nem em você. Alguém tem que submeter, né, para que Deus tenha uma base, para que Deus tenha um caminho. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender, né, a ver nossas atitudes, né, e como mostra o cronômetro diário, atitudes para aqueles que cuidam e para aqueles que são cuidados. Aqueles que cuidam vão prestar conta. Às vezes tem irmãos que falam assim, não, irmão, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Senhor Jesus, só que não é só você que vai prestar conta, aquele que Deus confiou a sua vida também vai prestar conta por você. Então ele precisa orar, ele precisa ir diante de Deus, né? Eu cuido do meu filho, o que eu fizer com o meu filho está tudo certo, mas se eu tiver que cuidar do filho do outro, eu não posso fazer de qualquer maneira. E é isso que eu tenho que perceber. Quando eu estou cuidando dos irmãos, eu estou cuidando dos filhos de Deus. Deus pode ter confiado aquela pessoa para mim, mas é filho de Deus, eu não posso cuidar dele de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus. Por isso que ali, 1 e 2 Pedro, ele fala da questão de cuidar daqueles que nos foram confiados, né? É rebanho de Deus. Senhor Jesus, eu estou cuidando de um filho de Deus, não é do meu jeito. Por isso eu preciso ver como é que está o meu relacionamento, né? Tem que ter um relacionamento adequado, um relacionamento que expressa a Deus. Ó Senhor Jesus. Tem pessoas que gostam de confusão, né? Mas a gente não é de confusão. Senhor Jesus, a gente não pode ser assim. A gente tem que levar
de maneira de levar as coisas em paz. E para ter paz, é só ser encabeçado pelo Senhor. A paz tem que vir de maneira interior. Às vezes a pessoa ela não vê que você está levando aquilo ali para o bem dela. Mas se você for encabeçado por Cristo, uma hora aquela pessoa vai ter que ir diante do Senhor. Aí o Senhor vai mostrar, Senhor Jesus. Né? A gente tem que confiar naqueles que o Senhor confia. Né? E no finalzinho da palavra mostrou para nós empenhar-nos para ter uma vida da igreja, um viver, né, de uma vida da igreja que agrade a Deus, de forma a ser aprovado naquele dia. E o irmão na palavra fala, né, não só ser aprovado, mas aprovado e também ser arrebatado. Ou seja, aprovado até o fim, aprovado a ponto de ser levado diante de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. Se eu for levado diante de Deus hoje, naquele dia com certeza eu vou estar em pé diante dele. Ó Senhor Jesus, não vamos ficar cheio de opinião, cheio dos meus próprios cuidados, mas vamos ter um viver conectado com o Senhor. Se eu estiver em paz com o Senhor, sendo guiado pelo encabeçamento de Cristo, eu também vou ter uma paz interior, e é isso que vai me levar a ter paz com os irmãos e com as pessoas do meu relacionamento. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.